Olá, bem-vindos ao nosso treinamento aqui, a nossa capacitação de configurações iniciais no Nspace. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as configurações iniciais em si, né, do Workspace, falando um pouquinho de configurações de categorias. E para a gente começar, eu vou entrar no Workspace aqui que eu estou nomeando de Cibele Testando, mas logo vocês vão entender. Né? Então, como vocês podem ver, aqui eu não tenho nada. No meu canto esquerdo aqui eu tenho a minha home, que é onde nós estamos. Um menu que se chama Workflow, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Um menu que se chama Task, onde eu trago todas as tarefas que são originadas do meu fluxo padrão dentro do Nspace e também do meu Space Flow, que também nós vamos falar um pouquinho mais para frente. O Schedule também é uma funcionalidade nova, né, onde você pode integrar o calendário do Outlook no Nspace, mas também é uma configuração um pouquinho mais avançada e nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas eu quero começar aqui por esse menu que se chama Configurações, tá? Esse menu de configurações, quem tem acesso é somente um usuário específico do sistema, que a gente chama de usuário full, né? Como se fosse o administrador do sistema, tá? E a partir disso, você tem a configuração aqui do seu workspace, aonde quando ele foi criado, né, eu chamei de Sibeli Testando, contudo, eu posso vir aqui e renomear aqui o meu workspace da forma como for mais compreensível, né? Posso também colocar aqui uma descrição para eu entender do que se trata, né, esse workspace. Escolher um ícone, onde eu posso escolher aqui, mas aqui também, se você habilitar, você pode, se você souber o nome de ícone, você pode simplesmente fazer a busca aqui ou escolher e ele já carrega aqui, tá? Os outros itens aqui eu não vou me ater, porque também são configurações um pouquinho mais avançadas, tá bom? Feito isso, basta eu salvar. E aí depois eu vou mostrar para vocês que essa informação e essa informação foi lá para o meu card do Workspace. Mas, para iniciar, para a gente começar, né, o nosso processo de configuração dentro do Nspace, eu começo por um elemento que se chama categoria. O que são essas categorias? As categorias são as tabelas, são os blocos de dados as quais eu vou utilizar dentro da minha plataforma, dentro do Nspace, dentro do meu Workspace. E aí, essas categorias você pode dividir de diversas formas. E a partir dessas categorias, eu tenho outros elementos que são os atributos de configurações para aquela categoria, né? Então, eu, por exemplo, posso chamar aqui uma categoria de atendimento Nspace. E aí vocês vão entender ao longo do processo por que é importante a gente fazer essas divisões e por que existe a categoria dentro do sistema, tá? Categoria, aí você pode colocar uma descrição, é sempre importante, tá? Você trazer nomes que são objetivos, descrições que são objetivas, para facilitar o uso e a visibilidade também do seu workspace. Então, aqui eu estou dizendo que é uma categoria de atendimento de usuário no Space. Aqui é a mesma coisa, tá? Segue o mesmo padrão. Então, vamos tentar achar aqui um ícone de helpdesk. E neste primeiro momento, a gente só vai se ater a isso, tá? Então, nós vamos nomear a nossa categoria, colocar uma descrição, escolher um ícone e clicar em concluir. Feito isso, vocês percebem que a partir disso, eu tenho acesso a muitas outras informações, como campos, formulários, fluxos, as pastas de visualizações que a gente chama de folders, relatórios, tudo que são
dados pertinentes àquela categoria, tá? Então, inicialmente, para o dia de hoje, né, nós vamos nos ater somente a como configurar essa categoria, que é bem simples, eu posso ter uma ou mais categorias, tá? Então, imagina que eu tenho uma categoria principal, que ela chama atendimento em space, contudo, eu posso criar uma categoria, por exemplo, são cadastro de colaboradores em space. Aí eu tenho uma tabela separada, entendeu? Que eu cadastro esses colaboradores em space. Mas mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como são essas categorias e como elas podem se relacionar ao longo, né, do processo para uma melhor usabilidade aí, né, uma melhor exploração daquilo que o N-Space consegue atender, tá bom? Então, por hoje, fiquemos por aqui e a partir de amanhã nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os campos, tá? Como que a gente começa o processo, a modelagem, né, do nosso sistema a partir de categorias e a partir dessas categorias, todos esses elementos e vamos iniciar por campos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.